Pronto. Agora sim. Boa noite. Ou boa noite que, força do hábito. Me desculpem. Boa tarde, né? Minha aula só é 7 horas, eu tô com um hábito ainda meio estranho. Mas é isso, a gente vai continuar nosso estudo da genética. Lembrando que a última aula a gente fez umas questões, né? Fez umas questões e infelizmente eu não consegui gravar, eu tava meio areado, sei lá o que foi. Mas tá no slide aí com tudo respondido certinho, então é de boa. No Drive também já tá atualizado, então não se preocupe quanto a isso. Aquela última aula já está no slide, já está tudo, como é que diz? Tudo respondido, né? Que a gente respondeu e está de boa. Então, vamos continuar. Hoje, a gente vai entrar num assunto massa. Vocês vão gostar até do que eu fiz. É lá para baixo. Eu deveria ter rolado antes, para não perder esse tempo. Esqueci que esse negócio demora. Mas é lá embaixo, lá no slide 40 e pouco. Espero que não me trole esse slide. Oi, começam a aparecer. Isso aqui a gente já viu tudo, né? Lembra? A gente já finalizou a primeira lei de Mendel, já bateu lá as florzinhas tudo, já fez exercício, já falou sobre os resultados, pá, tudo bonito. Beleza. Aí a gente parou aqui, né? Com o enunciado, tal, beleza. Praticou um pouquinho da primeira lei, com aquelas questõezinhas lá que a gente fez na aula. Beleza? Beleza. Aqui, pronto. Chegamos no assunto de hoje, ó. No assunto de hoje. Situações não previstas por Mendel. Aquele cara que é o pai da genética e ele não conseguiu, na época, prever essas situações, que se chamam herança intermediária, codominância, e a gente vai ver um pouco do... deixa eu admitir uma galera aqui. Beleza. E a gente vai ver um pouco dos genes letais, alguns exemplos de genes letais para humanos, certo? Em humanos também. E a gente vai ver uns exemplos do ratinho aí também. Beleza. Onde é que a gente está? Vamos se situar aqui agora. A gente já viu a primeira lei, certo? O que é que diz a primeira lei? A primeira lei, ela envolve apenas um par de alelos, certo? Se ela envolve um par de alelos, ela envolve uma característica específica, beleza? Deixa eu ajeitar aqui, eu acho que massa. Aí envolve apenas uma característica específica. E, nesse sentido, a gente tem a essência da primeira lei de Mendel se baseia na dominância completa, certo? Na dominância completa. Era para te perguntar isso no início. O áudio tá bom? Eu sempre me confundo com isso. Me avisem aí, como é que tá? Dá para ouvir de boa, né? Tá bom, pode continuar. Pronto, massa, beleza, vamos. E vamos lá, vamos continuar. O Mendel, o primeiro exemplo de Mendel, a primeira lei, a gente está baseado na dominância completa. O que é a dominância completa? É quando a gente tem aquele gene, a gente tem aquele gene exclusivamente, e ele é dominante frente ao outro gene. Por exemplo, aquele exemplo clássico lá da flor, ou da cor da flor da ervilha, né, que o Mendel fez, que dizia lá que a gente tinha uma cor que era púrpura, né, e a outra que era branca. Então, não existia um meio termo nesse sentido. É o que a gente vai começar a ver agora. Ou ela era uma coisa, ou ela era outra. Ou ela se expressava, como a gente via lá, quando ela era homozigota, certo? Se ela fosse homozigota, ela ia se expressar, o fenótipo ia se expressar apenas para o fenótipo branco e o fenótipo púrpura, cada um se expressava de maneira diferente. Então, a gente tinha a dominância do púrpura frente ao branco. Então, o púrpura, ele era dominante, né? Isso aí é muito redundante, vocês já estão com isso na cabeça há muito tempo. Com fé em Deus, né? E aí a gente tem aquele exemplo clássico, né? Que a gente viu sempre e sempre. Que a gente viu sempre e sempre, do azão, né? Azinho. Quando a gente cruza esses dois, a gente vai ter o quê? Azão, azinho. Eita, eu acho que ficou pequeno aqui. Vamos fazer o cruzamento, né? Correto? Do quadrado de Punnett, que a gente lembra. Que era o exemplo de dominância completa, nesse sentido.
A gente vai ter lá o azão, azão, e o azinho, azinho, né? Obviamente vai dar tudo igual. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Certo? Nesse cruzamento aqui, a gente tem a dominância completa. Então, o que é que eu quero chegar? Aonde é que eu quero chegar? Esse cara aqui, o azão, azinho, ele vai expressar fenotipicamente, né? Ele vai expressar o gene azão. O gene azinho, ele é recessivo frente ao azão. Então, ele não vai conseguir se expressar por causa justamente dessa dominância completa, que é o exemplo que a gente viu na primeira lei. E nisso aí, a gente vai... Deixa eu botar o quadro branco aqui para a gente esclarecer algumas coisas. Eu queria comentar com... Vocês lembram que eu falei que a gente vai ter uma aulinha só com só com a aulinha de probabilidade. A gente vai ver as noções básicas de probabilidade que a gente precisa para fazer as questões de genética, né? E nisso eu queria, já entrando nesse sentido, a gente falar um pouquinho sobre proporção fenotípica e a proporção genotípica, certo? Proporção fenotípica e proporção genotípica. O que é que isso se trata? Beleza. Nisso aí, a gente tem o primeiro cruzamento, o cruzamento óbvio. Vamos colocar o cruzamento também famoso, que a gente não fez ainda aqui, que é o do azão, azinho, com azão, azinho. Beleza? A gente vai fazer o quadrado de Punnett, né? Simples e básico. Azão, azinho. Esse com esse, dá esse, azão, azão. Esse com esse. Esse com esse, dá esse, azão. Esse com esse, dá azão, azinho. E esse com esse, que dá azinho, azinho. Beleza? Aí a gente já tem essa proporção. Aí a gente tem um azão, azão. Mais não, vou botar uma vírgula, né? Um azão, azão. 2 azão, azinho. E um azinho, azinho. Beleza? Essa é o nosso resultado. A gente chegou a esse resultado fazendo o quadrado de Punnett da primeira lei. Beleza. Aí a gente vai ver essa questão aqui da proporção genotípica e da proporção fenotípica. Quando a gente está falando da proporção genotípica, a gente está falando de todos os tipos de genótipo, certo? De todos os tipos de genótipo. E nesse sentido, é simples. A gente tem um azão, azão, certo? Como é o que a gente faz. A gente viu lá. Um azão, azão. Deixa eu dar uma seta aqui para ficar mais organizado. A gente vai ter um azão, azão, né? Claro. Aí a gente representa assim, que a gente está representando proporção. Se é proporção, é uma razão também, né? Nesse sentido. Mas a forma de representar linear é mais ou menos nesse sentido. A gente tem na proporção genotípica. A gente está olhando todos os genótipos. Tem um bocado de gente aqui, porque eu preciso admitir. Desculpem. Pronto. 3 pessoas entraram agora. Massa. Então, continuando sobre a proporção genotípica. A gente tem um azão, azão, que eu já representei aqui na minha proporção. A gente tem 2 azinho, azinho. Então, a gente tem 1 para 2, certo? Que eu tenho 2 iguais. Não são 2 iguais? Azinho, 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 azinho de qualquer forma. E tem um azinho, azinho. Então, se a gente fosse representar a proporção genotípica desse cruzamento, que a gente está vendo aqui, que é o cruzamento entre dois heterozigotos, a gente vai encontrar a proporção genotípica 1 para 2 para 1. Onde é que você vai achar isso, Gabriel? Onde é que você vai achar isso, Conselho? Onde é que você vai ver? Às vezes a questão pode te dar somente a proporção, beleza? Ele pode te dar assim, ó, a proporção genotípica do tal cruzamento é tanto, tanto, tanto. Ele quer que você descubra, não, né? Que você encontre, chegue ao denominador de saber qual é o tipo de cruzamento, qual é o tipo de herança que está se falando, qual é o tipo de coisa que está se tratando daquela questão. Então, você vai encontrar basicamente isso no enunciado. Eu acho um pouco mais difícil ele perguntar qual a proporção no final. O que é que ele pode perguntar? Ele pode tentar aquele esqueminha que a gente fez antes, de tentar descobrir a porcentagem. Mas não se preocupe com isso. Essa aqui é só a introdução, que a gente vai ter aquela aulinha de bases da probabilidade, beleza? Da genética. Para a genética, beleza? Chegou mais gente. Massa. E aí, beleza. Vamos para a proporção fenotípica. Fenotípica. Beleza? Certo. A gente sabe que esse aqui, a gente está se tratando de um padrão de dominância completa. Beleza? Dominância completa. Quer dizer que o azão, que a gente está representando com a maiúscula, é dominante sobre o azinho. Então, o azinho ele é recessivo, nesse sentido. Aí ele já ia lhe mostrar isso, beleza?
Aí a gente tem a seguinte forma, a seguinte coisa. Aí eu quero saber a proporção fenotípica. O PF é proporção fenotípica. A proporção fenotípica vai nos dizer, ele quer saber o resultado final, beleza? Se a gente está tratando aqui de uma coisa, vamos supor, de um gato preto e branco, certo? O azão, ele representa dominância e é a cor preta. A cor preta é dominância sobre a cor branca e a gente tem gatos pretos e gatos brancos. Nesse resultado, a gente sabe que um cruzamento com dominância completa, esse cabra aqui, com esse cabra aqui e esse cabra aqui, seriam todos pretos, né? Seriam todos pretos. Porque é um exemplo de dominância completa, beleza? Então, a gente quer saber o resultado. O fenótipo é como ele se expressa no ambiente, não é isso que a gente já viu lá naquelas aulas lá no início. Então, a gente vai ter, deixa eu admitir mais gente aqui, a gente vai ter a proporção na seguinte forma. Eu quero saber qual é a proporção de pretos e brancos. E nesse sentido, no exemplo que a gente está dando aqui, o azul representaria o branco, né? Então a gente tem 3 pretos para 1 branco. É mais ou menos assim que se lê, certo? A proporção fenotípica ficaria nesse sentido. Então, para todos os tipos de cruzamento... Oi? Peraí, porque eu acho que tem o microfone ligado, aí tá cortando o que você tá falando. Massa, vou tentar mutar aqui a galera que está com o microfone ligado. Quem está escutando aí que não desligou seu microfone, por gentileza, desligue-o para a gente prosseguir nossa aula da melhor forma possível. Beleza? Acho que agora vai dar uma melhorada. Deixa eu admitir o cabra aqui que está entrando também. Massa. Vamos lá. A gente já falou de proporções fenotípicas e genotípicas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Porque assim, eu estou tratando um exemplo de dominância completa, que é o que a gente viu até agora. E estou mostrando a vocês o que é a proporção fenotípica. Se é fenotípica, é como ele se expressa no ambiente, certo? E se é genotípica, a gente está falando do genótipo em si. A gente está falando lá de cada par de gene, beleza? Que é o azão-azão, o azão-azinho, o azão-azinho, beleza? Então aí a gente chega nas proporções. Como é que se lê a proporção? A proporção fenotípica. A gente tem 3 pretos, no caso que é o exemplo que a gente hipoteticamente criou aqui, para 1 branco. E na fenotípica a gente tem 1 para 2 para 1. Quer dizer que teríamos a proporção de 1 azão-azão para 2 azão-azinho. Eita, azão-azinho feio, parece um nada. Azão-azinho. E para 1 azão-azinho. E 1 azão-azinho. Eita. Pronto. Isso aí é o que eu queria introduzir para vocês, a questão das proporções, dos tipos de proporção, beleza? Isso a gente vai trabalhar mais na frente. Eu acho que cada exemplo, conforme a gente for fazendo mais exemplos, a gente vai pegando mais esse feeling aí das proporções fenotípica e genotípica, beleza? Nesse sentido, nisso aí tudo, deixa eu apagar aqui, limpei, tirei o quadro, massa. A gente vai chegar nas situações em que Mendel não conseguiu desvendar, né, naquela época. Que seria a herança intermediária, a codominância e os genes letais, beleza? Alguns exemplos de gene letal, certo? Vamos lá. Eita, que eu tô riscando. Não tô passando. A gente chega nela. Herança intermediária. Aqui, pronto. Herança intermediária. O que é que a gente... Eu acho que o nome ele já está dizendo, né? E eu já grifei aí para vocês, que é mais um sinônimo dele. Herança intermediária ou dominância incompleta, a gente vai encontrar o que o Mendel desconfiou, né? Que ele não tinha desconfiado, não está descrito na primeira lei, beleza? É que acontece quando a F1, ou seja, a gente está vendo aqueles cruzamentos, vocês lembram? Deixa eu começar a grifar aqui de novo. Eu acho que eu tenho um mais embaixo, mais bonito. Mas vamos começar a grifar aqui. Vamos começar a riscar. A gente tem o F1, né? A gente chama do processo de hibridização, quando a gente pegou 2 indivíduos puros, como você está vendo aqui, a florzinha que é vermelha, né? Um vermelho, assim mais ou menos, mais puxado por rosa, e um branco, certo? Vzão representando a planta vermelha, Bzão representando a planta branca. A herança intermediária ou dominância incompleta acontece quando a F1, que é F1, olha ela aqui, a F1, que é a primeira geração, certo? Apresenta um terceiro fenótipo. Que terceiro fenótipo é esse?
ele apresenta uma coisa diferente, beleza? Ele apresenta uma combinação dos dois, dos parentais, certo? Dos primeiros, do alelo, dos primeiros alelos, da primeira característica, entendeu? A gente tem aqui, como eu falei, a gente tem o genótipo Vzão, cruzando, né? Fazendo cruzamento com Bzão. Desse resultado, só sairiam elementos VB, né? Que seria Bzão. E o que aconteceu com a herança intermediária, com a dominância incompleta? Tipo, se fundiram as características, entender? Vocês conseguem entender? Vocês viram que tem do vermelho e o branco, não saiu nem vermelho nem branco, saiu um intermediário entre eles. Seria aquele rosa, um meio arroseado, né, certo? Ele é meio arroseado. Então, disse que o quê? Que o alelo dominante, ele não dominou o recessivo, certo? Os dois, eles exerceram papel que definiram uma característica nova, certo? Eles, nenhum se sobressaiu pelo outro. Eles se uniram, basicamente, e formou essa terceira característica, esse terceiro fenótipo, como a gente está vendo aí, que seria o fenótipo, vamos dizer aqui, rosa. Mas eu trouxe outro exemplo para ficar mais claro ainda. Herança indeterminada, intermediária ou dominância incompleta, né? Olha lá, não há dominância entre as duas características, ou seja, o que será expressado é uma situação intermediária entre eles. Olha lá, a gente teve aqui, voltando àquele exemplo, né? Que a gente vai destrinchar ele melhor ainda. Ó. A gente tem a geração parental, que foi flores vermelhas e flores brancas, de uma determinada espécie, certo? Lembrando assim, isso aí não se aplica para todas as espécies, né? São exemplos que ultrapassam o que Mendel descreveu na primeira vez. O Mendel, deixa eu ver se eu acho que alguém falou aqui. Não, beleza, tá massa. O Mendel, ele estava... Epa, alguém falou aqui para mim. Esse caso especial também pode ser chamado de ausência de dominância, né? Justamente, pode também ser chamado de ausência de dominância, porque é uma herança intermediária, como eu falei, é a dominância. Nenhum vai se sobressair sobre o outro, beleza? Mas a gente também vai ter o exemplo aí, que é a codominância mais para frente. Que às vezes a gente acaba se confundindo um com o outro. Mas é bom lembrar a herança intermediária justamente como um fruto intermediário das duas características, né? Não está nenhuma nem outra, está ali no meio, na meada. A gente tem flores brancas e flores vermelhas na geração parental, como a gente já tinha visto. A gente fez aquele cruzamento que a gente chama de hibridização. A gente sabe que esse primeiro cruzamento só vai dar, a geração F1 vai ser toda heterozigota, né? Como a gente já viu lá nas nossas primeiras aulas. E a característica desse heterozigoto que a gente está vendo aqui é justamente ser um fenótipo intermediário, um fenótipo que não é nenhum nem outro, está ali no meio. Que nesse caso, né, no cruzamento de uma flor, de uma certa espécie, que essa espécie, eu esqueci o nome científico dela, o nome da espécie dela, mas vulgarmente chamada como maravilha, o nome dessa plantinha, que foi descoberto esse exemplo de herança intermediária. Eu quero dizer indeterminada toda vez, mas é intermediária. Então, a gente vai ter, entre esse cruzamento, uma flor de cor rosa, uma flor que é uma característica que está ali no meio, né, da cor, né? É como se você mesclasse as duas, né, juntasse as duas cores para dar essa cor característica rosa. O que é que eu quero destacar aqui? O que é que vai acontecer com essa flor rosa? O que é que acontece depois? Se eu pegar, como eu estou mostrando aí, vocês já perceberam o que vai acontecer, né? Eu vou cruzar esse pessoal aí da geração F1 para criar a F2. Esse novo cruzamento vai dar aquele cruzamento de heterozigoto que a gente fez lá em cima, basicamente. Né? Mas já está descrito aqui para vocês. Ó. O fruto desse cruzamento entre as duas flores rosa vai dar 100% branca, porque ele vai trazer os dois besões, né? O cruzamento vai trazer os dois besões junto de novo e vai formar a cor branca. Vai ter 25% de VB também, mais 25% de VB. Então, a característica de ser rosa vai aparecer na proporção de 50%, certo? E a gente volta a ter as duas características. O que eu quero destacar aqui, se a gente cruzar essa também, né, novamente, essa planta que tem essa característica de ter intermediária,
a gente vai voltar, sim, a ter aquelas características parentais, né? Que são das cores que são dos seus parentais. Não vai distinguir. O que eu quero dizer assim, a partir de que eu fiz um cruzamento de flor azul com vermelho, pelo amor de Deus, branca com vermelha, que deu uma rosa, vai simplesmente sumir a característica de ser branco ou rosa. Mas a gente sabe que a gente carrega consigo os caracteres e os genes que vai determinar a característica também dos nossos parentais. Então, vai sim voltar a ter as flores brancas e as flores vermelhas. Vamos fazer aqui a distribuição. Já está aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu deveria ter apagado isso aqui. Espero que vocês não tenham colado no que eu queria falar. Mas é isso aí. Vamos fazer a P, que é a proporção fenotípica dos dois cruzamentos, e a proporção genotípica dos dois cruzamentos. Se a gente for olhar esse cruzamento aqui, a gente já sabe que a proporção fenotípica é um só, porque todos vão aparecer da mesma cor. E a proporção genotípica também é um só, porque todos são VB, beleza? Todos são da mesma, os mesmos genes, beleza? Os mesmos pares de alanos. Proporção fenotípica e genotípica é 1 para os dois, certo? Isso aí, sem segredos. Deixa eu apagar. Cadê a borracha, meu Deus? Borracha. Achei mais fácil, porque eu não quero apagar essa parte de baixo. Massa. E aí vamos fazer a PF, proporção fenotípica, e a PG, que é a proporção genotípica do segundo cruzamento, que é o a F2, né? A geração F2. Aí já está destrinchado aqui, a gente não vai precisar fazer o cruzamento, ó, que maravilha. Aí a gente vai ver, a gente teve, ó, 25% de bebê, que representa o quê? Um quarto, não é isso? Basicamente. Se vocês, obviamente, né? A gente vai ter um quarto de brancas, certo? Vai ter, olha, 25% mais 25%. Então a gente tem um bebê, eita, pera, quantos bebês? Tô parecendo Gustavo Lima. Um bebê, 2 VBs, certo? Que a gente tá somando esses dois aqui, que equivalem à mesma característica, beleza? E a gente tem o VV, que representa o vermelho aqui embaixo. Então, a proporção fenotípica vai ser da qual? 1, certo? Para 2, para 1. Eita. Epa. Pelo amor de Deus, alguém tá tocando a minha campainha aqui. Eu acho que eu deixei o portão fechado. Eu vou correr aqui rapidão para abrir o portão e eu volto já rapidinho. Cheguei. Desculpem, eu tinha deixado o portão fechado. Caramba, peraí, deixa eu respirar um pouco. Vamos lá, a gente parou na PG, não foi? Não, foi, isso, a gente já tinha feito a PG. Meu pai do céu. Agora vamos para a PG. O que a PG representa? Vocês estão aí, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Tudo certo, né? Massa. Isso foi mal. PG. Caramba, me perdi. PG. Aí a gente precisa fazer a proporção genotípica desse exemplo aqui, beleza? Então a gente tem um bebê, pelo amor de Deus, um bebê, 2 VBs e um VV, que é o que a gente vai encontrar, ó, que é a mesma coisa. Como vocês já poderiam ter visto. Eita, não estou gravando.
nesse exemplo aqui, certo? De herança intermediária, porque a gente fez a proporção fenotípica, existem três tipos de característica e elas se expressam dessa maneira, uma branca, duas rosas e uma vermelha, e a genotípica também se expressa da mesma forma. Vocês lembram que a da dominância completa, ela se apresentou naquele cruzamento, né, que é o de dois heterozigotos, como a gente fez, ela se apresentou da seguinte forma, aqui é dominância completa, vou botar aqui DC, DC de Duca Brunco, DC da melhor atlética que existe, DC, que é a dominância completa. O exemplo a gente teve que a PF, ela aparece nesse sentido aqui, ó. Oh, meu pai. A PF, que é a proporção fenotípica, ela apareceu pelo amor de Deus, de 3:1, porque a dominância é completa. Ui. De 3:1, certo? Que é a proporção fenotípica. E a proporção genotípica apareceu de 2:1 também. Alguém perguntou no chat, eu vou dar uma olhada aqui, se eu só terminar de grifar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o chat. A pergunta é, sempre a proporção fenotípica se espelha na genotípica? Então, essa pergunta é legal. A proporção fenotípica nem depende do tipo de herança que a gente está tratando. Vocês percebam que a proporção genotípica da dominância completa, ela foi diferente da proporção fenotípica da proporção fenotípica, certo? Por quê? Porque a gente teve a dominância completa. No exemplo de herança intermediária ou dominância incompleta, ela apareceu igual nas duas, certo? Mas quando a gente for falar de codominância, pode aparecer de outro modo. Quando a gente for falar de alguma outra herança, ela pode aparecer de outro modo. Então, qual é o macete disso aqui? Por que é bom conhecer essas proporções? Às vezes, assim, quando você tem uma questão que ele já te dá assim de cara, ele te deu, ó, a proporção, eu tenho um tipo de herança que tem essa característica X e Y e tal, e a proporção fenotípica dessa herança é 1:2:1, e a proporção genotípica dessa herança segue o mesmo padrão, de 1:2:1. Aí você já vai desconfiar. Cara, eu já vi isso. E onde foi que eu vi isso? Na herança intermediária, certo? Aí ele já vai te dar uma pista para você desconfiar de herança intermediária ou dominância incompleta, para te conduzir até o final da questão. Para você, por exemplo, pensar em responder, sei lá, vamos supor que ele queira saber qual é a característica desse tipo de herança. Aí você falar, ter uma característica intermediária entre a parental, entendeu? Isso aí é bom para te guiar na questão, para te situar na questão. Se ela mostrar para você, por exemplo, se ela te der a proporção fenotípica, aí você já pode desconfiar. Ah, esse é um exemplo de dominância completa, esse é um exemplo de dominância incompleta. Ela vai estar no sentido mais de te guiar, certo? Então, cada uma dessas heranças, desses tipos de herança, né, como a gente está vendo, vai demonstrar uma proporção genotípica e fenotípica diferente. A combinação entre elas, certo, pode te ajudar para resolver a questão lá no finalzinho, ou te tirar aquela dúvida que estava correndo a sua orelha. Beleza? Qualquer dúvida pode mandar no chat que a gente derruba ela, a gente dá o jeito de ajeitar tudo aí. Beleza. Sobre a herança intermediária, tá massa, né? E eu só tenho 10 minutos de aula, é brincadeira? Pelo amor de Deus. Eu sei que é difícil ficar parado para assistir um EAD desses, só que eu preferia a aula de 1 hora, velho. Eu gosto de falar bastante. Mas tá massa, tá massa. O melhor para vocês é o melhor para mim também. E a gente ganha um tempinho extra também, né? Que o Enem vai ser um pouquinho mais adiado. Mas é isso aí. Agora vamos falar de codominância. Codominância é massa, velho. Codominância. Eu já vou começar a contar minhas histórias aqui. Vou começar com a história e eu acho que a gente só vai conseguir ver isso aí, né? Não vai dar para falar sobre genes letais ainda. Mas fica para a próxima aula, não tem problema. Quando eu falo de codominância, a gente tem uma história bacana para falar para vocês. Eu gosto muito dessas coisas de campo, né? De fazenda, esses tipos de coisa assim. E nesse sentido, o Brasil ele tentou criar uma raça genuinamente brasileira, que ela se adaptasse bem ao clima brasileiro, beleza? Ao clima, ao tipo de pastagem,
ao tipo de praga que pode existir no Brasil, né? A combinação ali do habitat. Eles queriam desenvolver uma espécie que ela fosse tivesse um padrão de carcaça massa para te dar lucro, né? Tivesse mais resistência às pragas, ao tempo, né? Se adaptasse mais ao clima quente do Brasil, etc. Então, eles decidiram fazer uma combinação de raças, certo? Fazer uns cruzamentos artificiais, os cruzamentos do quê? Fertilização, né? Cruzar uma raça com outra para ver qual é que melhor se adapta e criar essa nova raça que ela chamou, que ela ficou chamada como boi tropical, ou boi verde-amarelo, certo? Ou gado verde-amarelo, que seria uma raça genuinamente adaptada ao clima brasileiro e às demais regiões produtoras de carne do Brasil. Beleza, o que for onde é que eu quero chegar com isso e tá falando de codominância? Esse aqui é outro exemplo, beleza? Esse aqui é um exemplo diferente, que é o boi beta, como é? Não é Senepol. Eu esqueci o nome dessa raça aqui. Mas segue o mesmo padrão do nosso exemplo aqui, que é o exemplo brasileiro. Então, a gente sabe que, teoricamente, tem uma raça que é a raça Nelore, que é a raça que, basicamente, o Brasil conhece, que é a raça de boi que o Brasil tem. Só que ele não tem um padrão de carne bom, entendeu? Não é aquela carne de Angus, né? Que a gente encontra naquela churrascaria chique, que ela é toda marmoreada, tem aquela gordurinha massa, que dá um valor muito expressivo à carne. Então, eles queriam justamente aliar essas características, né? E agregar justamente essas características. Eu acho que eu já até falei um exemplo desse com o boi Wagyu. Só que o Wagyu era um cruzamento de duas raças, certo? E esse daqui, eles queriam trazer características de várias raças num indivíduo só, que seria conhecido como boi tropical ou boi brasileiro, ou boi verde e amarelo. E aí, nesse sentido, existiu justamente, em algumas características nesse boi, um padrão de justamente até o segmento de boi acompanhou esse padrão que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui um cruzamento de um boi vermelho, certo? Que é essa pelagem mais castanhada, que chama vermelho, né? Com um boi branco, e nasceu esse boi que a gente chama de malhado, que é aquele boi que ele agrega as duas características nele mesmo. E foi justamente o que aconteceu. Um padrão de codominância. O nome já está te dizendo, ó, co, quer dizer que eles seguem juntos, né? Seguem unidos. Então, nesse sentido, os dois alelos, eles se manifestam no fenótipo, certo? As duas características, né? Os dois genótipos, eles acabam se expressando. E nesse sentido do boi brasileiro, do boi tropical, eles conseguiram justamente isso, aliar a robustez do Nelore, de ser mais adaptado ao calor, com o tipo de carne que era um boi chamado Senepol, que é outra raça aí também. E ainda teve outro lá, que eu me esqueci o nome dele agora, eu gostava bastante, ele é até bonito de se ver, que ele tem um padrão de carcaça justamente parecido com esse, ele é mais truncadinho assim, então agregava mais peso. E justamente por esse padrão de codominância, em que os dois alelos eles vão se manifestar e criar um boi que ele é justamente nessa característica ali, uma mistura, não é aquela mistura do intermediário, né, que você vai chegar num padrão justamente intermediário, mas as duas características se manifestando ao mesmo tempo, certo? No boi, que é bem nítido nessa imagem. Como a gente falou, ocorre quando a F1 possui um fenótipo que inclui as características de ambos os progenitores. A característica dos dois parentais, elas se expressam na geração F1, certo? E nesse caso, não se verifica qualquer tipo de dominância de um alelo sobre o outro. Os dois alelos, assim como na dominância incompleta, da herança intermediária, que é um exemplo de dominância incompleta, que você não tem dominância nesse sentido, vai expressar, certo? Na codominância, os dois se expressam ao mesmo tempo. É isso que eu queria que vocês colocassem na cabecinha de vocês. Os dois estão se expressando. Você está vendo aqui o cruzamento aqui. Deixa eu começar. Vamos lá. Você está vendo aqui esse boi vermelhinho aqui que está cruzando aqui com esse. Na realidade está meio estranho aqui, né? Que é boi com boi. Na realidade seria um boi, mas dá para ver o biruguiro aqui dos dois. Tá errado essa foto aí. Mas não importa. É uma vaca e um boi. Vamos supor. E esse cruzamento vai justamente dar um boi que expressa fenotipicamente as duas características, certo? A característica de ser aquela pelagem mais escura e também ter aqueles pontos de pelagem mais esbranquiçada. Nesse sentido, a gente está falando da característica da pelagem. Mas quando a gente estava falando lá do boi Senepol, do Cal, né, que é o boi genuinamente brasileiro, ele também iria expressar, seria melhor,
as características que os pesquisadores lá, se não me engano, da Embrapa, né, que é o órgão que é do meio rural assim, ele estava desenvolvendo. Massa? Olha, aqui a gente tem aqui mais um exemplo esquemático, né? O boi branco, que seria o homozigoto bezinho aqui embaixo. Ele cruzou com a vaquinha avermelhada, homozigoto também, bezinho. E a gente encontrou essa nova tipo de pelagem, que é a pelagem malhada, ou seja, que expressa as duas características dos seus progenitores, dos seus papais e das suas mamães, respectivamente aí, criando esse novo boizinho aí que a gente tá vendo, que é o boizinho o boizinho malhado, né? Que é o boizinho malhado, isso mesmo. Não malhado de bodybuilder, né? É malhado de um tipo de pelagem. Certo, aí vamos falar de proporção, né? De fenotípica e de genotípica. Ela vai seguir o padrão, perceba, ela vai seguir o padrão da herança intermediária. Se a gente ver, a gente sabe que esse cruzamento já é batido, né? Então, eu vou fazer aqui no cantinho, pequenininho, para a gente ver. Esse cruzamento vai dar o bezinho. A gente só vai ver isso hoje, já faltam só 4 minutos para terminar. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui no bate-papo. Ah, não, aí tá tranquilo. Vamos continuar. Aí vai ter um bezinho, que seria o branco. Ia ter 2 vezão bezinho, certo? Que é uma vírgula. Vezão B. Ia ter 2 vermelhos, certo? Esse cruzamento aqui que a gente... A proporção fenotípica... Vamos fazer a genotípica primeiro, né? Proporção genotípica, certo? De genótipo, a gente tem 3 tipos de genótipo. A gente tem um para branco, tem 2 para a cor malhada, né? Que é o VB, que vai dar essa cor aqui, que é a cor meia mesclada aí, né? Salpicada, né? Na realidade, ele está expressando as duas ao mesmo tempo. Uma sobrepondo a outra, né? Uma em cada parte diferente. E a gente vai ter o vermelhinho também, que é o Vzinho. O Vzinho. Vou botar um aqui, pessoal. Que é a proporção genotípica. E a proporção fenotípica vai seguir o mesmo padrão daquela herança lá de cima. Que a gente vai ter um branco, 2 malhados e um vermelho. Um vermelho. Certo? E seguiu a proporção. Então, quando eu falei sobre conhecer esses tipos de proporção, é para te orientar. Beleza, quando ele te mostra uma proporção fenotípica e genotípica dessa, nesse sentido, você vai desconfiar. Cara, eu posso estar falando ou de herança intermediária ou de codominância, certo? Quando ele está vendo esse padrão aqui que a gente está vendo, de 1 para 2 para 1, sendo nas duas, certo? Aí quando ele te mostra aquele outro, 1 para 2 para 1, na proporção genotípica, e 3 para 1. Então a gente já sabe que a gente está tratando ali de uma herança com dominância completa, certo? Que é aquela primeira lei de Mendel clássica. E quando a gente está vendo esse tipo de proporção, a gente pensa nessa outra parte, nas variações da primeira lei, que é a herança intermediária, quando a gente tem um intermediário entre as cores, por exemplo, a gente tá, vamos supor que é uma vaquinha, mas é hipotético, isso não acontece. Nesse tipo de coisa, se fosse se fosse uma herança intermediária, se pegasse o boi vermelhinho com a vaquinha branca, ia sair lá um boi meio roseado, meio rosa, certo? Isso aí era um exemplo de herança intermediária. Ele vai expressar o meio termo entre seus pais. E na codominância, não. A codominância, ela vai expressar os dois ao mesmo tempo. Você vai ver no bezerrinho justamente essa malhada aí, esse emaranhado de cores, onde uma parte ela se expressou de um jeito, outra parte se expressou de outro, outra de outro, e assim sucessivamente. Então, ele vai expressar os dois ao mesmo tempo, que é um exemplo de codominância. Mas, codominância e herança intermediária. Eu vou parar por aqui. Na nossa próxima, a gente vai ver alguns exemplos de gene letal, beleza? Vai ver um exemplo do ratinho, vai ver uma doença aí nossa, beleza? Do ser humano, que a gente vai ver mais tarde, na nossa próxima aula. E vocês não vão se livrar de mim tão cedo, que mais tarde a gente vai ter aula, vai ter outra aula, né, de geografia, na realidade vai ter aula de geografia, às 7 horas, e a gente vai falar de vulcanismo e de umas coisas legais, como tsunami. Legais não, né? É bonito no filme, basicamente. Na vida real não é bonito, não. Mas a gente vai ver isso tudo, beleza? Não se incomodem. A aula é só até 40, né? Aí vai ter próximo professor aqui agora. Deixa eu ver quem é, não sei quem é. E é isso. Vou parar de gravar aqui pra gente bater um papo aí enquanto o professor não chega, né? Que eu não tô fazendo nada.
Tchau. Valeu. Só para finalizar aqui a aula. Boa noite.